Fala galera, beleza? Guilherme Peterlini aqui, diretamente do meu carro, para mais um vídeo sobre o universo de energia solar. Hoje um vídeo aqui diferente, decidi fazer um teste, gravar aqui de noite. Tô saindo aqui para o compromisso, falei, vou ver se eu consigo gravar um vídeo de noite, vamos ver se vai ficar bom, né? Pelo menos o áudio vai ficar bom, porque eu tô usando o mesmo microfone das gravações diurnas. Mas vamos ver se o vídeo também vai ficar aceitável, visto que tá de noite. Não sei se o YouTube consegue entregar, ou o pessoal costuma clicar mais ou não, né, num vídeo mais escuro. Então vamos fazer esse teste, mas também o importante é o conteúdo que eu quero passar aqui para vocês. E para quem acompanha meu canal, tenho certeza que vai continuar assistindo, beleza? No vídeo de hoje, eu quero falar um tema sobre grid zero, controle de exportação, e explicar sobre um conceito muito interessante que existe. No grid zero, basicamente, eu já expliquei aqui no canal, é o controle de exportação onde nós não vamos mandar nada para a rede elétrica. A gente não manda nada para a rede elétrica. Basicamente existe um medidor, um TC, né, algum sensor ali, que fica como dedo duro, e esse dedo duro fica retornando para o inversor como que está a situação da rede, se a gente está mandando, né, ou não corrente para a rede elétrica. E se a gente configurou que não é para mandar a corrente para a rede elétrica, ele automaticamente fala para o inversor diminui a potência. Falou, diminui a potência aí porque está mandando corrente para a rede elétrica, está tendo excedente, então diminui um pouco a sua potência. Até que ele vai diminuindo, até que não está mandando nada agora, pode ficar nessa potência. Tudo que eu estou falando aqui acontece praticamente de forma instantânea, né, ali para o inversor. É um ajuste fino que ele fica fazendo a todo momento. Se a carga cai muito, começa a exportar para a rede, ele vai lá e já baixa a sua potência, sobe, por aí vai. Fica meio que uma sombra das cargas. Se as cargas estão em 10, o inversor fica em 10. Se a carga aumenta para 11, o inversor aumenta para 11. Se a carga cai para 9, o inversor cai para 9. Claro que existem uns gaps ali, né, que até ele cair, né, para 9, por exemplo, ele vai injetar um pouquinho para a rede elétrica. Só que tudo isso está bem estabelecido e combinado aí com a concessionária. Eles entendem que tem um tempo de resposta e tem que estabelecer ali um padrão que eles estabeleceram nas suas normas, e se estiver dentro do padrão, né, dentro do tempo de resposta que eles aceitam, o sistema é homologado sem problemas. Só que existe um conceito que eu gostaria de trazer nesse vídeo, chamado mini phrase. É um nome em inglês aí, né? Mini phrase. Vou até escrever no título do vídeo aí para vocês conseguirem pesquisar mais detalhes depois. Por quê? O grid zero, do jeito que eu expliquei agora há pouco para vocês, ele é lindo, maravilhoso, né, se as cargas estão balanceadas num sistema trifásico. Estamos falando aqui de sistema trifásico, tá? Sistema monofásico é sossegado. Mas, para sistema trifásico, né, isso que eu expliquei para vocês, ele funciona na teoria e na prática se as cargas estão balanceadas. Ou seja, vamos supor que o cliente tem 30 kW de carga. Cada fase tem 10 kW. É balanceado, certo? É um balanceamento aí das cargas. Só que, pensa se o cliente não tem as cargas desbalanceadas, que é o mais comum, né? É difícil você ter exatamente as mesmas cargas bem distribuidinho em cada uma das fases do inversor. É o mais comum você ter desbalanceamento. Então vamos supor que no sistema ali você tem 30 kW de carga, mas em uma fase você tem 8, em outra fase você tem 10, e na outra fase você tem 12. Então 8, 10, 12. Está desbalanceado, certo? E aí você quer grid zero, ou seja, você quer exportar zero para a rede elétrica. Só que se você, né, se o sistema detecta que tem 30 kW de carga, como eu falei para vocês, o inversor vai ficar seguindo, né, como sendo uma sombra desse sistema grid zero. Se tem 30 kW de carga, o inversor vai ficar 30 kW. Só que ele vai ficar 10 kW por fase. Não sei se vocês já sacaram o que eu estou querendo dizer. O inversor, ele é balanceado, ele tem sua saída balanceada. Então o inversor, ele vai seguindo a carga, ele vai ficar com 30 kW, só que ele vai ficar 10 kW por carga. Desculpa, por fase. Ele vai ficar 10 kW por fase. Só que se na fase que tem 8 kW ele está 10, ele vai injetar 2. Na fase que está 10, ele vai ficar 10, vão ficar no 0 a 0, vai ser um grid zero daquela fase. E na fase que tem 12 kW de carga,
ele vai ficar 10 e vai precisar puxar 2 da concessionária. Então, assim, na média, tá equilibrado porque a gente está mandando 10 para a rede, mandando 2 a mais para a rede e puxando 2 da rede. E na fase do meio tá 0 a 0, entenderam? Só que a gente não pode, em alguns cenários, mandar nada para a rede. Então, como que a gente faz, né? Sendo que o local ele é desbalanceado. Um inversor ele vai ficar em 30 kW, porque ele está lendo ali que tem 30 kW de carga. Só que nessa configuração, por ele ser um equipamento com a sua saída balanceada, ele vai ficar 10, 10, 10. 10 na fase 1, 10 na fase 2, 10 na fase 3. Só que o cliente está 8, 10, 12. Então, em uma das fases, nós vamos mandar 2 kW para a rede, porque o cliente só vai puxar 8 e nós vamos estar com 10. Como que a gente faz? Então, para isso, existe a função mini phase, onde o equipamento ele vai fazer a leitura de cada uma das fases individualmente e a potência do inversor vai ser de acordo com a menor fase. Assim, a gente não injeta nada na rede elétrica. Então, nesse cenário aí, onde nós temos 8, 10 e 12, 8 kW de carga na fase 1, 10 kW de carga na fase 2 e 12 kW de carga na fase 3. No total, nós temos 30 kW de carga, certo? Então, ao habilitar o mini phase, o inversor ele não vai ficar com 30 kW. Ele vai ficar de acordo com a menor fase, que é 8. Então, 8 vezes 3, 24. Entendeu? Então, o inversor ele vai ficar com 24 kW. 8 kW por fase. Então, na fase 1, vai ficar 0 a 0. Na fase 2, vai ter que puxar 2 kW da rede para alimentar as cargas. E na fase 3, 4 kW da rede para alimentar as cargas. Mesmo que o inversor pudesse chegar nessa potência, ele não vai chegar, porque a gente não quer injetar nada na rede em hipótese alguma. Se o local permite exportar na rede um pouco, o mini phase ele não é necessário, né? Porque você acaba limitando ainda mais o inversor, né? No grid zero a gente já limita muito o inversor. Ele poderia chegar a uma potência muito mais alta, mas por habilitar grid zero a gente já limita ele bastante. Se a gente ativar o mini phase, nós vamos limitar ele mais ainda, porque a potência dele vai ser de acordo com a menor fase. Porém, em cenários onde a gente não pode injetar de maneira alguma, ele é a melhor solução, né? É a única forma que nós temos, na verdade, né, de trabalhar e ter nosso projeto homologado. Então, algumas concessionárias, eles só homologam alguns medidores, alguns sistemas de controle de exportação, se existe essa função mini phase para ser habilitada. E na hora de fazer o processo homologatório, eles vão pedir que você ative, né, essa função mini phase, porque daí o inversor ele vai levar em consideração a menor fase e não injetar na rede. Beleza? Então é isso. O vídeo de hoje foi sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o cenário aqui não tenha atrapalhado. E vamos nos falando. Beleza? Se você não é inscrito no canal e gostou do vídeo aqui, se inscreve e aproveita e já deixa o like. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos nos falando aí até os próximos vídeos. E desculpa aí os últimos vídeos. Acho que estava dando uma olhada neles aqui. Eu parecia um pouco gripado, né? Dava a impressão que eu estava até desanimado ali nos vídeos. Mas é resfriado, é fogo. É isso aí, pessoal. Vamos nos falando. Até os próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.